Bom, eu não sei se todos me conhecem, meu nome é Cecília Gomes, eu sou vice-diretora da ABD do Estado de São Paulo e também sou curadora de conteúdo dos cursos da ABD. Esse é o primeiro curso de uma série de cursos que a ABD está preparando para os nossos associados e para os nossos futuros associados, para todos que amam design. E a gente está tendo a honra, a alegria de ter o nosso primeiro curso hoje com uma mestra, né, com uma queridíssima do design, conhecedora do design brasileiro. A gente está absolutamente honrados de iniciar essa série de cursos porque acreditamos fielmente que só uma educação continuada pode garantir a excelência da profissão. E é em nome disso que a gente está preparando todos esses cursos para vocês, na certeza de que só com muita informação, conteúdo, a gente vai conseguir manter os nossos projetos com a excelência que eles merecem. Então, eu vou deixar vocês agora, não percam os próximos cursos que virão e, mais uma vez, quero deixar aqui o nosso muito obrigado em nome da BD, a Lissa Carmona, que é uma sumidade no assunto quando se trata de imobiliário brasileiro. E agora eu vou deixar vocês em ótima companhia durante 3 quartas-feiras. Gostaria muito que vocês aproveitassem, tenho a certeza absoluta que vocês sairão desse curso muito mais alimentados do que vocês estão começando agora. Lissa, mais uma vez, meu carinho, minha admiração, meu muito obrigado em nome da BD a você que está disponibilizando todo o seu repertório de tantos anos, de tanto estudo, que eu sei o quanto você estuda, e dividir isso aqui com a gente. É um privilégio ter você aqui e sendo o primeiro curso, você dando aí o pontapé inicial para esse projeto lindo da BD que a gente começa hoje. Muito obrigada, fiquem muito bem acompanhados agora com a Lissa e no último curso eu volto, aqui no último dia eu volto para falar com vocês novamente. Um grande abraço para todos, aproveitem e Lissa, eles estão com vocês, agora estão todos seus. Obrigada. Obrigada, Cissa. Mais uma vez, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço a Cissa enormemente. Ela é a responsável por orquestrar esse nosso encontro, esse curso. Fazia tempo que ela estava tentando organizar de uma maneira muito interessante, muito bonita isso dentro da BD, de trazer conhecimento, de abrir um pouco mais os horizontes para o conteúdo de vocês. Eu hoje gostaria de fazer uma viagem, um passeio ao longo dos 100 anos de história e, sobretudo, de dividir com vocês a minha paixão. O que eu sei de design brasileiro de mobiliário é muito movido justamente por paixão. Eu acabei me apaixonando pelo assunto, me apaixonando pela história, mudando radicalmente a minha vida. Eu não sei quantos de vocês que estão hoje estavam na aula inaugural, mas eu sou formada administradora de empresas pela GV. Eu tinha projetado a minha vida de uma maneira totalmente diferente para trabalhar no mercado financeiro, onde eu comecei a minha carreira. E por um golpe de destino, eu saí para poder ajudar a Etel, a minha mãe e a Cláudia Moreira Salles, uma grande designer, a fazer a primeira exposição de design contemporâneo brasileiro nos Estados Unidos em 93. E foi um sucesso, eu vi realmente a oportunidade e o desconhecimento que eu tinha e que o mundo tinha de algo tão bacana, tão bonito que o Brasil tinha capacidade, tinha história para isso, então acabei me envolvendo muito fortemente com a história do design brasileiro e com esse resgate de toda a história, dos 100 anos, a gente começa lá atrás, antes de 1919, antes de 1920, essa história do design brasileiro. E a minha segunda paixão é a educação, então não foi muito difícil, apesar da minha agenda não permitir, eu não faço isso, eu fiz isso para a CIS e para a BD,
Eu fiz palestras, fui convidada. Hoje, infelizmente, eu acabei postando um comentário sobre o Líbano há 2 anos, em setembro de 2018, eu fui convidada para fazer uma palestra para falar sobre o design brasileiro em Beirute, na Feira de Artes, e tive uma recepção calorosíssima e uma surpresa de saber quantos libaneses sabiam do design brasileiro, sabiam da arquitetura brasileira e eram apaixonados por Niemeyer. Então, o design brasileiro, a arquitetura brasileira, a nossa história, ela encanta o mundo todo. E é com muito senso até de dever que eu estou aqui hoje para tentar dividir um pouquinho do que eu sei. Eu não sei tudo isso, mas tudo que eu sei, e eu tive o privilégio, em mais de 25 anos trabalhando com isso, de conhecer boa parte desses grandes autores, se não os autores das suas famílias. Então, muito de quem nós vamos falar hoje, eu tive o privilégio e a honra de conhecer, e conheço até hoje as famílias. Eu acredito que até tenha hoje aqui a Cuca Zanini, filha do Zanini, que a gente vai falar no próximo encontro, mas é uma honra e uma felicidade eu poder dividir com vocês essa minha vivência. Então é muito da prática, é muito do que eu vivi nos meus anos de trabalho, muito do que eu promovi, os livros que eu fui buscar, referências, fui patrocinar e fui organizar, fui editar livros sobre o design brasileiro, porque tinha muito pouca coisa escrita. Então, eu gostaria de começar agora, retomando só um pouquinho, porque realmente eu não sei quantos de vocês ouviram a primeira parte, a aula inaugural, que nós fizemos um pouco de esclarecimento sobre os termos, sobre os conceitos, o que era design, o que era design natural, o que era vintage, o que era autêntico, original. Esses eram conceitos importantes para a gente chegar até aqui. Mas eu queria voltar a colocar para vocês o nascedouro do design brasileiro, realmente uma viagem entre o tempo e os personagens. A sequência, ela é por datas, ela é cronológica. Eu dividi esse curso em 3 períodos. É uma divisão com datas que fazem muito sentido para mim. Muitas vezes vocês vão ler um pouco diferente nos livros, na academia, mas eu tenho meus motivos e vou colocar para vocês o porquê de ter escolhido essas datas, que eu acredito que sejam datas importantes para que a gente fixe e que a gente fique na cabeça, olha, tal data aconteceu isso, tal pessoa era importante. A minha maneira de entender o design brasileiro quando eu comecei foi fazer uma linha do tempo, foi colocar os acontecimentos históricos e os principais personagens. Eu não acredito que nós possamos dissociar essas duas coisas. A produção artística, cultural, de mobiliário, de design, de arquitetura, está muito relacionado ao que estava acontecendo no país naquele momento. Então, é por isso que eu vou trazer e vou fazer sempre esse paralelo. A aula de hoje vai começar por tempo, os acontecimentos históricos, e vai seguindo nos principais autores da época. Não são todos, eu escolhi alguns, e não é só porque eu escolhi os mais importantes ou não, porque eu escolhi para a relevância do que eu trouxe da aula que a gente está falando, do tema que nós estamos falando hoje. Aqueles que eu não pude falar, o que não trouxe agora, não são menos importantes. Talvez a gente fale nas próximas aulas, ou a gente fale em algum outro momento, porque realmente não cabe uma hora e meia de conversa, todos os nomes e todas as histórias. Então, vamos lá. Falando sobre o design brasileiro, o início do design brasileiro. Acho que é muito importante vocês terem em mente que o design brasileiro está intimamente ligado a 3 coisas. A modernização do século XX como um todo. Então, quando a gente fala do início do design brasileiro, está falando do final do século passado, falando 1900 e pouquinho. Lembrando para aqueles que estiveram na última aula, o Brasil, no início do século passado, em 1900 e pouco, 1905, 1900, era um país colonial, de dimensões continentais e periféricos. Ele era fora dos grandes centros, ou seja, era bem um país sem muita importância, vamos colocar assim, no início do século. Porém, com o advento das guerras na Europa, passou a se tornar atrativo para as pessoas que quiseram, para os grandes talentos que estavam escapando dessas crises europeias e vindo para cá.
Então, o design começa, quando eu falo do início, estou falando do início do século XX, por volta de 1900. Também está muito ligado às vanguardas artísticas, então está relacionado muito à arte, tanto as europeias, que depois renderam frutos aqui no Brasil, e, sobretudo, a indústria nacional. Então, eu queria que vocês guardassem 3 termos. Vocês vão perceber que eu vou falar e vou concluir esses 3 termos ao longo da minha explanação. Arte, arquitetura e madeira. O design brasileiro se fundamenta nesses 3 pilares, sobretudo nesse período que eu vou falar para vocês agora. Então, hoje... deixa eu ver por que não está funcionando. Nós vamos falar do primeiro período, que eu tenho chamado de estrangeiros e modernismos, que vai de 1913 a 1947. Por que eu escolhi 1913 e 1947? 1913 foi quando Lazar Segal, um estrangeiro lituano, veio para o Brasil e fez a primeira exposição de arte moderna, por incrível que pareça, em Campinas e em São Paulo. E 1947 é a data da abertura da loja do Tenreiro, no Rio de Janeiro. Então, eu peguei arte, começando com Lazar Segal, pouquinho antes do Marco Fundamental de 1922, e 47, a abertura de Tenreiro, vocês vão entender por que de Tenreiro, que é um nome muito importante. Então, esse período de 1913 e 1947 é um período que eu gosto muito, eu acho muito interessante, ele de fato criou as bases para o modernismo que a gente tem hoje. Uma vez me perguntaram se eu pudesse escolher uma época para viver, para mudar, eu diria, acho que dos anos 20 aos anos 30, poderia ser tanto no Brasil quanto na Europa, porque foram momentos muito interessantes, muito frutíferos da parte cultural, da produção artística. Aqui no Brasil, as grandes discussões eram sobre a nossa identidade, sobre a identidade do Brasil como nação. Lembrando que no início do século 1900 nós éramos realmente um país colonial. A gente não tinha ainda essa força, essa noção de ser brasileiro, de nação brasileira. E era o tempo das indagações, de questionar como o Brasil deveria ser moderno. E foi um dos raros momentos da história onde a gente viu uma mobilização mais generalizada, mais completa de políticos, empresários, educadores, artistas, intelectuais, arquitetos, estavam todos juntos discutindo o Brasil, discutindo o projeto brasileiro, o que era essa nação, o que a gente queria ser, qual era a nossa identidade, olhando para o passado, mas olhando para o futuro, mas repensando o passado, querendo sair dessa cara de Brasil colônia. E no mundo era a época de Bauhaus, era a época do questionamento de arte e técnica. Lembrando que no final do século XIX nós tivemos a Revolução Industrial, que foi na Inglaterra, um marco muito importante, onde a presença da indústria foi quando nasce a primeira ideia de designer, que era realmente separar quem cria de quem vai produzir. Então, a separação do artista da indústria. Então, o advento da indústria, o advento da Revolução Industrial criou aí uma certa tensão, um certo questionamento entre arte e técnica, entre indústria e a produção artesanal, entre a estética e a funcionalidade. E é nessa seara que nasce a Bauhaus, que foi uma grande escola alemã, uma fusão da Escola de Belas Artes com o Liceu de Artes e Ofícios, que teve como diretores, em 1919, Walter Gropius, e depois, mais para frente, o Mies van der Rohe. Então, a Bauhaus completou 100 anos o ano passado, e até hoje é uma grande influência para o mundo todo, assim, não só aqui no Brasil a gente sentiu, mas ainda 100 anos depois é
é uma grande referência para tudo. Eu estive no museu em Berlim e é muito interessante. Na Bauhaus tinha também vários artistas, o Paul Klee fazia parte, arquitetos, designers. Então, era uma grande referência, era um grande think tank, uma grande escola de pensamento mesmo. Então, algumas datas importantes, uma parte dela eu já trouxe, já falei aqui. O interessante da gente pensar é que, além da Bauhaus, aqui no Brasil, como eu disse, esse encontro de intelectuais, até com médicos, com empresários, com poetas, em 1922 se deu a Semana de Arte Moderna. E essa semana, a Semana de Arte Moderna, que já vai completar 100 anos, realmente ela mudou a estética, mudou o pensamento, e foi uma reunião assim, do que eu chamo de toda a inteligência brasileira e europeia. Por que eu coloco os estrangeiros... Alguém quer falar alguma coisa? Pode me interromper se alguém quiser fazer uma pergunta, Cissa, você coordena por aí as perguntas. Sim, eu vou pedir, se alguém quiser fazer uma pergunta, que coloquem no chat, por favor, para que a gente faça a pergunta, talvez numa hora oportuna, eu posso ajudar nisso. E eu gostaria que vocês mantivessem o microfone desligado, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá, Alissa. Fica super à vontade. Mas voltando aqui aos anos 20, por que eu falo que eu gosto muito dessa época? Até por esse conceito que surgiu, que eu iniciei a minha pesquisa de design brasileiro, o conceito de obra de arte total, de artistas múltiplos. Vocês vão perceber por que eu falei de arte, arquitetura e madeira ou design. Eu coloquei madeira por um motivo mais amplo, mas vamos pensar em arte, arquitetura e design. Os grandes artistas dessa época, os arquitetos, os designers, eles eram artistas múltiplos. A Semana de 22 foi capitaneada por artistas e por arquitetos e por poetas e por músicos. Villa-Lobos fez parte, a Anita Malfatti fez parte, Brecheret fazia parte, John Grass fez parte, Warchavchik, que foi muito importante nessa semana. Então, ela realmente mudou a estética e criou as bases para o movimento moderno que se deu mais à frente um pouquinho. Então, as bases do modernismo veio da Semana de Arte de 22, é considerada o marco zero, o ponto inicial do modernismo brasileiro, que hoje é extremamente reconhecido no mundo todo. E esse conceito de total work of art, obra de arte total, que foi muito bem representado pelo Flávio de Carvalho, que foi um artista completo, ele foi arquiteto, ele foi fashionista, ele desenhou uma cadeira, ele foi pintor, era o que imperava na época. Todos os grandes profissionais, todos os nomes que a gente vai falar mais para frente, tenham em mente isso, eram artistas completos. Com o passar dos anos, isso foi se perdendo, a gente foi criando fronteiras, a gente foi criando limite, o que é limite da arte, o que é limite do design, o que é limite da arquitetura, o que é limite da fotografia, e eu sinto um pouco que a gente perdeu. Então, quando eu comecei a olhar a história do design brasileiro, eu olhei com muito carinho, muita atenção, esse conceito de artistas múltiplos, de obra de arte total, multifacetada, onde vocês vão perceber que tem o design brasileiro e a arquitetura brasileira se diferencia muito no mundo, é muito peculiar, muito por conta disso. Bom, em 1925, um dos participantes da Semana de 22 é o Gregory Warchavchik, arquiteto ucraniano, formado em Roma. Eu vou passando um pouco na biografia de cada um, muito rapidamente, depois a gente pode ver mais em detalhes mais profundos, mais para frente, mas para vocês entenderem. Então, Warchavchik tinha estudado em Roma, chegou no Brasil, fez parte da Semana de Arte de 22, e ele escreve um manifesto muito importante em 1925, chamado de Futurismo, ou a arquitetura, a estética da arquitetura, alguma coisa um pouco mais nessa linha, questionando muito a funcionalidade versus a estética, criticando o excesso de decoração da arquitetura, propondo uma arquitetura mais funcional, mais moderna. Foi muito importante esse manifesto, e Warchavchik tem um papel muito relevante na arquitetura moderna brasileira.
por isso ele foi considerado o pai da arquitetura moderna brasileira. Então, guardem o nome do Warchavchik, depois tem uma literatura muito grande sobre ele, muito interessante. Então, já falei da Bauhaus, já falei da Semana de Arte Moderna. Aqui eu queria colocar para vocês a interessante e bonita Semana de Arte Moderna, porque, como eu disse, ela reuniu arquitetos, pintores, poetas, músicos, todos assim do mais alto nível. Então, Villa-Lobos, Warchavchik, Anita Malfatti, John Grass. E Oswald de Andrade, um poeta, ele escreveu esse poema em 1925, no livro Pau Brasil, e é um prenúncio da modernidade que iria tomar conta do Brasil. Então, estou falando antes da primeira casa modernista, falando de 1925, onde a gente tinha esse olhar muito para fora, mas muito para dentro, por isso que a gente chama de movimento antropofágico. Como assim para fora e para dentro? A gente olhava os Estados Unidos, a gente sabia, olhava principalmente a Europa, o Le Corbusier, nos Estados Unidos o Frank Lloyd Wright, a gente sabia quem eram os grandes autores, mas a gente tinha um fanismo, uma identidade, uma busca da identidade brasileira como única, muito forte. A gente não se achava menos e nem menos importante ou que realmente não merecia. A gente achava que podia trabalhar junto. Então, a gente se uniu, os grandes pensadores brasileiros, os grandes profissionais, acolheram esses estrangeiros e, com eles, criaram uma nova identidade. Por isso a gente chama de movimento antropofágico. A gente fez uma ingestão da cultura externa, mas a gente devolveu com uma identidade muito nossa. Então, esse poema, ele traz um pouco essa beleza dessa mistura, dessa união. Ou seja, Oswald de Andrade é um poeta, mas foi muito próximo a John Grass, que a gente vai falar mais para frente, que é um grande arquiteto de interiores, um artista que também desenhou móveis. Então, essa proximidade de todas as expressões artísticas tornou a nossa arquitetura e o nosso design muito particular, muito especial. Apesar de no Bauhaus a gente ter também muitos artistas, muitos profissionais, assim, arquitetos trabalhando com pintores, com escultores, aqui no Brasil isso foi mais a fundo. Então, nesse poema do Oswald de Andrade, ele coloca de uma maneira muito singela, ele coloca, a gente, quartos para famílias e cavalheiros, prédio de 3 andares, construídos para esse fim, todos de frente, mobiliados ao estilo moderno, modern style. Água, telefone e elevadores, grande terraço, sistema Yankee, de onde se descortina o belo panorama de Guanabara. Então, é o Brasil se relacionando um pouco com a estética americana, mas de uma maneira buscando o modernismo brasileiro, buscando ser moderno. Então, lembra que eu comecei falando que era o tempo, 1920, a década de 20, é o momento desses questionamentos, da indagação de como o Brasil pode ser moderno, como o Brasil pode ser vanguarda. Então, Warchavchik, em 28, pouco depois desse poema, projeta e constrói para si a primeira casa modernista do Brasil, que está da América Latina, aqui em São Paulo, na Rua Santa Cruz, onde é hoje o museu da Casa Modernista, chama Museu da Casa Modernista. É maravilhoso, uma residência incrível. Dizem a família e dizem as curiosidades de bastidores, ninguém sabe se é verdade muito ou não, que essa casa praticamente foi muito difícil de conseguir, não estava conseguindo ser aprovada, porque não tinha telhado, enfim, era completamente moderna, audaciosa, ousada para a época. E o Warchavchik coloca no projeto o telhado para poder aprovar na prefeitura, mas na hora de construir ele faz sem. Aí ele diz que tinha acabado o orçamento. Então essas são as particularidades de alguns bastidores que eu escuto das famílias, aí trabalhando muito próxima também da casa. Vale a visita, é uma casa incrível, foi uma casa icônica, e vocês vão perceber o porquê que ela foi tão icônica e quanto foi importante para nós brasileiros, e quanto o Brasil foi importante nessa época, porque nós não consumíamos a estética externa, nós realmente atraíamos os grandes pensadores. A nossa estética era inspiração para
para os grandes nomes internacionais. Então, Le Corbusier vem ao Brasil a primeira vez em 29, ele esteve no Rio, palestrou na Escola de Belas Artes, encontrou com o Lúcio Costa, mas, sobretudo, ele visita essa casa de Warszawski. E ele ficou tão bem impressionado com essa casa, com essa residência, que, ao voltar para a França, ele elege o Warszawski como delegado, como diretor do CIAM. Os CIAMs eram famosíssimos, eram os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna para a América Latina. Então, Warszawski, de fato, assume muito rapidamente a sua chegada aqui no Brasil, um papel preponderante e muito importante na divulgação e na manutenção, na criação da arquitetura moderna brasileira. Bom, essa casa é de 28, falei de 29, agora a gente chega em 30, nossa viagem, no nosso passeio pelo tempo. 30, se nos anos 20 a preponderância foi da arte, nos anos 30 a arquitetura ganhou um outro impulso, ainda mais. Então, a gente termina com a primeira casa, termina a década de 20 com a casa modernista de Warszawski e entra nos anos 30 com uma relação mais estreita, mais próxima entre governo, entre o público e os arquitetos. Então, ela foi muito impulsionada pelos projetos de prédios públicos. Em 31, se 29 a gente tem a visita de Warszawski, em 31 vem ao Brasil Frank Lloyd Wright, que também vai à Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, ministrou palestra e correspondeu com Flávio de Carvalho e também visitou a Casa Modernista. Depois vocês vão ver que essa casa inspirou a famosa Casa Cascata Falling Water de Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright é tido como um dos maiores arquitetos de todos os tempos e provavelmente um dos maiores arquitetos americanos. Então é muito bacana entender e olhar para trás e ver como o Brasil foi polo de atração. Também na década de 30 a gente já começa a perceber essa integração total da arquitetura moderna com o mobiliário. Não dá mais, os arquitetos modernistas seguidos de Warszawski, que eles não conseguem mais mobiliar as suas residências modernas, já assumindo esse legado de Warszawski, com o mobiliário do século passado, com mobiliário não moderno. Então, começam a surgir essas demandas, só que não tinha quem suprisse. Então, o próprio Warszawski, para a sua casa, ele desenha e constrói também os móveis. É ele que vai atrás de mandar fazer, para marceneiro, a parte tubular de metal, para conseguir ter o mobiliário adequado à sua residência. Então, vai ser muito comum os arquitetos assumirem o papel de design de mobiliário por uma necessidade dessa arquitetura moderna completa, dessa estética moderna. Não tinha mais como achar no mercado, comprar móveis coloniais para mobiliar, não entrava, mas não funcionava mais essa dialética. Então, a gente tinha a preocupação desse design total, de harmonizar o externo com o interno muito forte, o que levou arquitetos do calibre do Warszawski, que não tinha a menor intenção de ser designer de mobiliário, a projetar e produzir móveis para sua residência. Então, prestem atenção, guardem também um pouco na memória que a gente tem um pouco esse grupo dos primeiros autores, dos pioneiros, que produziram em pequena quantidade uma série, desenharam uma série muito pequena, na maioria dos casos, para suas próprias residências ou para alguns dos seus projetos, mas não com o intuito de ser designers de móveis, de design de mobiliário. Na década de 30, nós temos um ministro da educação chamado Gustavo Capanema, que foi um grande incentivador do modernismo. Foi dele a ideia do projeto do prédio do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, muito icônico, que eu vou contar para você um pouco a história deles, que é uma história muito interessante e muito particular, mas esse período, principalmente, a gente vê essa união do público, do governo, da ideologia modernista dentro. É uma rara oportunidade de olhar, do encontro realmente muito interessante entre o pensamento público com os arquitetos, com os intelectuais. Tinha, por exemplo, né, na equipe do Capanema, tinha desde Drummond,
Niemeyer, Lúcio Costa, realmente ele era comprometido com os ideais modernistas. Ainda na década de 30, a gente vai ver a projeção da arquitetura brasileira para fora do país, com o pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York, que foi mais um encontro muito frutífero e muito bonito entre Lúcio Costa e Niemeyer. Mas começando no início da década de 30, no Rio de Janeiro, Lúcio Costa, ele era diretor da Escola Nacional de Belas Artes, então a precursora ainda da Escola de Arquitetura, mas o Lúcio Costa, é importante a gente ter, ele foi quem capitaneou, nesse momento de 30 e de 40, começa com esse foco na arquitetura, as escolas, a Escola Carioca e a Escola Paulista. Vocês já devem ter escutado muito disso. Na Escola Carioca, a gente tem o Lúcio Costa como líder, como principal nome. Porém, nessa Escola Nacional de Belas Artes, por que eu trouxe? Porque eu estou falando de Warchavsky. Warchavsky foi para o Rio para lecionar nessa escola. E essa escola foi... O Lúcio Costa mudou até o currículo, chamou o Warchavsky para lecionar durante um ano. Eles não ficaram muito, tudo durou muito pouco nesse tempo, isso que eu estou passando até rápido. Mas foi também um atrativo de grandes nomes como Frank Lloyd Wright. Já em 30, na segunda residência modernista, não mais na Santa Cruz, na de Itápolis, o Warchavsky faz a festa modernista. O que foi essa festa modernista? Foi em 24 de março a 24 de abril, foi uma exposição da casa completa, como uma casa moderna devia ser, com todo o mobiliário desenhado e produzido por Warchavsky, com obras de Lazar Segal. Segal, que eu contei para vocês, que veio antes, que fez a primeira exposição de arte moderna no Brasil em 1913, ele era cunhado do Warchavsky. Ambos eram casados com as Klabin. Um com a Mirna, o Warchavsky, a outra, agora eu não lembro o nome dela, acho que era Lea Klabin. Daqui a pouco eu já lembro o nome dela também. Mas eles tinham uma relação de parentesco. O Segal, artista plástico, acabou também desenhando mobiliário para sua própria residência, mas nessa festa o Warchavsky monta a casa com todo o seu mobiliário e chama os grandes artistas da época a expor as suas obras. Foi um sucesso de público absurdo. Então tinha obras de Anita Malfatti, obras de Lazar Segal, obras de John Grass, livros de Oswald Mário de Andrade. E aí até vou ler para vocês o que ele diz, que ele gostaria de mostrar ao grande público que até agora só conhece a arquitetura e interiores modernos pelas fitas de cinema e pelas revistas europeias. Uma dessas casas realizadas em São Paulo, dentro das possibilidades técnicas do momento, que por enquanto são limitadas. Então tinha a obra da Anita Malfatti, de Di Cavalcanti, os livros, como eu já disse. E aí tem uma nota no diário, no dia 15 de abril de 1930, no Diário da Noite, dizendo: a Casa de Warchavsky encerra o ciclo de combate à velharia, iniciado por um grupo audacioso no Teatro Municipal em fevereiro de 1922. Então, aqui, nesse ano de 1930, fecha esse ciclo da Semana de Arte Moderna, o Brasil já se coloca como moderno. Então, em 1930, o Brasil já era um país moderno, onde a gente já atraía esses grandes nomes internacionais, onde a gente já tinha uma casa moderna, mesmo com as condições precárias da época, inteiramente mobiliada, totalmente planejada, funcional, e olha a estética, se vocês lembrarem, isso é 1930, a gente começar a pensar do início do século, daqueles casarões, dos casarões onde há FAA, tudo, essa era a estética que o Warchavsky propôs, então era extremamente audaciosa para a época. Aí, como eu gosto sempre de defender o Brasil, falo que eu sou uma nacionalista, sou uma idealista, a gente sempre acha que a gente copia tudo de fora, que se inspira muito de fora. A famosa Falling Water, a Casa Cascata, foi o Frank Lloyd Wright se inspirou na obra de Warchavsky, se vocês olharem as varandas aqui, isso dito por estudiosos, dito na biografia de Warchavsky. Ele esteve aqui antes, o Frank Lloyd Wright esteve com o Warchavsky, tem foto aqui dele com o Lúcio Costa e com o Warchavsky no Rio de Janeiro em 31. Então o Brasil também exportou cultura, exportou estética naquela época, que vocês veem melhor um pouco a foto das duas referências, a da esquerda de Warchavsky, a do Santa Cruz, e a da direita é a Falling Water do Frank Lloyd Wright. Então essa era a época... Oi?
Vou só fazer uma pergunta aqui da Claro. Cátia Oliveira, que ela está perguntando se o precursor, então, do mobiliário brasileiro foi Warszawski. E mesmo não produzindo como designer. É isso mesmo? Não, na verdade, o precursor da arquitetura moderna foi Warszawski. Então, a gente diz que o pai da arquitetura, o precursor da arquitetura moderna foi Warszawski, mas o precursor e o pai, por isso que eu escolhi 1947 para terminar esse período, o pai do móvel moderno, do mobiliário moderno, foi Tenreiro. Kátia, me dá um sinal aqui. Tudo ok? Respondido? Obrigada, Alissa. Imagina, é um prazer. Aqui um pouco de diversão, só para a gente entender o espírito da época. Esse foi um baile à fantasia, com os integrantes da Sociedade Pró-Arte Moderna, fundada em 1932, também promovido com Warszawski. Então, era de fato o momento da integração total. Quando eu falo obra de arte total, os artistas eram múltiplos. Eu trouxe um poema para vocês, vocês viram um baile à fantasia, vocês viram uma exposição de arte. Então, tudo isso, eu brinco que era tudo junto, misturado e da melhor qualidade. Então, era o Brasil bonito, o Brasil que deu muito certo. Que a gente realmente exportou muita cultura, que a gente precisava voltar a esse retorno. Aí chegamos ao famoso prédio do Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro, proposto, conhecido como Palácio Capanema, pelo ministro Gustavo Capanema. Esse prédio é um projeto de um grupo de arquitetos cariocas, capitaneados pelo Lúcio Costa, tendo o Oscar Niemeyer como estagiário. A gente está falando de 32 aqui, 36 começa a construção. Então, naquela época, o Oscar Niemeyer era estagiário, mas era um estagiário brilhantíssimo, era algo assim, gênio como ele é. Eu falo no presente, que Niemeyer é sempre vivo. A obra de Niemeyer é, além de ter, provavelmente, um dos maiores arquitetos de todos os tempos, foi o nosso Oscar Niemeyer brasileiro. Então, esse prédio, ele inspirou muitos talentos a imigrarem para o Brasil, foi muito fotografado, foi muito divulgado no mundo todo, rendeu grandes coisas que eu vou comentar com vocês mais para frente, mas ele tem duas histórias interessantes que merecem ser contadas. Aliás, ele tem inúmeras, mas eu selecionei só duas, porque uma delas é muito emblemática. Primeiro, esse projeto que vocês estão vendo, que é um projeto totalmente moderno, que foi o projeto construído, não foi o projeto vencedor. O projeto foi feito um concurso do governo, para o Ministério, para o projeto da nova sede do Ministério da Educação e da Saúde. Como eu disse, o ministro Capanema, ele era um modernista ferrenho, ele tinha modernistas ícones no seu gabinete, mas aquela época ainda era uma época de tensões. E a Escola de Belas Artes era conservadora, então ela não era modernista, ela ainda estava na estética antiga, dos palacetes, das influências europeias, como um palácio, a sede do Ministério da Educação e da Saúde, poderia ser um prédio moderno. Então, eles organizaram o concurso, cabia a Escola de Belas Artes organizar o concurso. Obviamente, não foi o projeto do Lúcio Costa, do grupo do Lúcio Costa, do Niemeyer, que venceu. Foi um outro, completamente tradicional e conservador. Porém, Capanema convence o JK, o Juscelino, a dar o prêmio para os vencedores. Vai lá, dá o prêmio, paga, não sei o que era o prêmio, mas não vamos construir. A gente não tem a obrigação do concurso de construir, a obrigação era fazer o projeto. Aí ele chama o Lúcio Costa, com sua equipe, com o Niemeyer, para finalizar o projeto da sede do Ministério. Porém, para evitar críticas e para viabilizar essa construção, que ele queria nos moldes modernistas, nos preceitos modernistas de Le Corbusier, com Pilotis, com Von Livre, etc., etc., ele chama o Le Corbusier como consultor. Então, Le Corbusier volta ao Brasil em 1936 para participar desse projeto, mas que fique muito claro, não assinou o projeto não foi dele, ele veio como consultor por este fim específico de viabilizar a construção de um projeto que não foi o vencedor.
E tem um livro incrível, essa vinda do Le Corbusier foi icônica, histórica. Ele vem no Zeppelin, ele chega aqui com pompas e circunstâncias, foi uma viagem. Leiam esse livro, está na biografia depois, chama 18 Graus, do Lauro Cavalcante. Vale muito a pena para entender o Brasil daquela época, polo de atração de grandes nomes, essa viagem por Zeppelin, imagina, do Le Corbusier chegando no Brasil em 36. Então, aí ele chega, ajuda no projeto como consultor. O projeto tem todas as características modernistas, realmente é um projeto maravilhoso, maravilhoso. E esse prédio tem umas particularidades muito interessantes, tem painéis incríveis, já começa a ser introduzido aí um pouco da nova temática, da nova estética da arquitetura moderna brasileira, muito forte, muito presente na obra de Niemeyer, que é realmente a incorporação da arte na arquitetura moderna. Então, esse prédio icônico no Rio de Janeiro é considerado o primeiro edifício moderno de toda a América Latina. E esse edifício atraiu mais tarde nomes como Lina Bobardi e Zhao Zupin, que vieram para o Brasil, especialmente Zhao Zupin, por conta desse prédio. Então, o Zhao Zupin me contou pessoalmente, logo no início, há 20 anos, quando nós começamos a trabalhar, no início dos anos 2000, ele estava na França, em 1949, trabalhando na França devastada, pós-guerra, num frio horroroso. Ele é arquiteto, ele olhou na vitrine de uma livraria uma revista, Architecture du Jour, que tinha um prédio lindo na capa. E ele pegou essa revista, ele olhou esse prédio, era o MES, o Palácio de Capanema, e ele pensou imediatamente, um país que tem uma arquitetura como essa deve ser um país maravilhoso, é para lá que eu vou. E nesse ano pegou um navio, vendeu tudo que tinha, comprou em perfume, colocou num armário, naquela época vinha de armário, não era baú, pegou um navio e chegou aqui no Brasil em 49, no Rio de Janeiro, onde ao adentrar a Baía de Guanabara se enxerga esse prédio maravilhoso. E Lina também fez um relato muito bonito, está escrito isso num dos livros de Lina. Ela chegou aqui em 46, 47, logo após a guerra, saída de Milão, tendo seu escritório bombardeado, completamente desolado, estava a Europa, veio também de navio, também atracou no Rio de Janeiro, e ela coloca textualmente, quando ela viu o prédio do Médicis, foi a primeira mensagem de paz após o dilúvio da guerra. Me senti num país inimaginável, onde tudo era possível, onde tudo era possível, e o Rio não tinha ruínas, dito por Lina Bobardi em 1946, 1947. Então, para vocês entenderem a importância desse prédio, dessa arquitetura modernista brasileira. E aí, por fim, da década de 30, para a gente passar aqui um pouquinho mais rapidinho, outro exemplo da arquitetura aí já exportada mesmo, já construída fora do país, da dupla do Sucossi e Niemeyer, foi o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial da ONU, em 1938, se eu não me engano, 38, 39. Da Feira Mundial de Nova York, como daquela Expo de Nova York, era o Pavilhão do Brasil. Anos 40. Anos 40, ainda a gente tem muito forte a presença da arquitetura. Nessa década de 40, o Brasil se tornou vanguarda na arquitetura, por conta da exposição Brasil Builds. O MoMA dedicou um andar inteiro à nossa arquitetura, realmente teve repercussão no mundo todo, ou seja, o Brasil era o lugar, era o país, e foi nessa década também que surgiu, um pouco depois, o termo Brasil País do Futuro, do austríaco Stefan Zweig, que veio aqui escrever um livro, até inspirado por conta da arquitetura, onde o Brasil era de fato moderno e de fato na vanguarda. Mas já nessa época a gente começa a ver a arquitetura moderna na escala residencial, pouco menos, além da escala pública, da esfera pública, também temos a esfera menor, uma escala mais reduzida, como a residência, a Casa de Quatagazes, que foi um projeto do Niemeyer, que teve um mobiliário de terreiro. E aqui, por isso que eu digo que o Tenreiro foi
é considerado o pai do mobiliário moderno. Então, o Niemeyer foi convidado para fazer, logo depois, primeiro ele foi convidado para fazer Pampulha, por JK também, ele fez o projeto do complexo da Pampulha, 1940 a 45, e aqui você já vê Pampulha com o painel, o mosaico do Paulo Werneck no teto. E na sequência, em 43, ele é convidado para fazer essa residência, também em Minas Gerais, em Cataguases, e ele vai até o terreiro, e o terreiro trabalhava numa outra empresa, e pede para o terreiro fazer o mobiliário da casa. O terreiro era um exímio marceneiro, ele era filho de marceneiros e trabalhava madeira como ninguém. Só que o terreiro era artista, ele começou a vida dele como artista, ele produzia esses móveis, trabalhava nessa empresa porque era o ofício que ele tinha, mas ele não fazia com prazer aquelas réplicas de móveis ingleses, coloniais, e ele vê nessa oportunidade que o Niemeyer, desse projeto do Niemeyer, de fazer de fato o mobiliário que ele acreditava, a estética que ele gostava, que era só a estética que condizia com o seu fazer artístico. E ele ele desenha a poltrona leve, que é considerado o primeiro móvel moderno, e por isso o terreiro é considerado realmente o precursor, o fundador do mobiliário moderno no Brasil. Essa casa em Minas, em Cataguases, é uma cidade muito pequena, mas é muito interessante porque tem muitas obras modernas, não só do Niemeyer, mas também dos irmãos Roberto, e esse colégio Cataguases, que também foi encomendado pelo Inácio Peixoto, se eu não me engano, se eu não erro o nome, também tem painéis do Werneck, que é um autor que a gente vai trazer hoje também, um artista que colaborou muito para o modernismo com seus painéis de mosaico. Então aqui vocês estão vendo o painel do Werneck também. O ápice da arquitetura moderna se deu com a exposição de Nova York, onde a gente teve realmente um espaço, uma relevância, um exposure, uma exposição mundial gigante por conta disso. O Brasil, de fato, se consolidou como o país mais importante da arquitetura moderna nessa época. Anos depois, eu visitei, acho que 5, 6 anos atrás, eu me recordo, essa exposição foi refeita e passou a chamar Latin American Builds. O Brasil passou do andar inteiro do MoMA a meia sala. Então, a gente perdeu em 80 anos uma relevância absurda. Hoje, realmente, nossa arquitetura, fora Brasília, fora Niemeyer, fora o que sobrou da arquitetura moderna, nós não somos a vanguarda que nós fomos, nós não somos o país da arquitetura como nós éramos em 43. Então, aqui para mostrar para vocês um pouquinho mais dessa interação, dessa particularidade da arquitetura moderna brasileira e do trabalho do Niemeyer, a arquitetura moderna dessa época seguia todos os conceitos, todos os preceitos de Le Corbusier, do que precisaria ter numa arquitetura moderna. Mas ela ia além, ela tinha lindos painéis, como vocês estão vendo aqui no Banco Boa Vista, projeto de Niemeyer, painéis de Paulo Werneck. Tinha painéis de Paulo Werneck, tinha painéis de Portinari, mais tarde de Altos Bucão em Brasília. Jardins espetaculares de Burle Marx, que faz aniversário essa semana, que faria aniversário essa semana, que também é reconhecidíssimo no mundo inteiro. A gente tinha arte incorporada, a gente tinha uma particularidade muito nossa, uma peculiaridade que isso vai se refletir em tudo, no mobiliário, na arquitetura, na decoração, que vocês vão ver mais para frente, e sofremos até várias críticas, inclusive do suíço Max Bill, que foi fundador da Escola de que ele dizia que esses elementos supérfluos desqualificavam a obra moderna. E uma crítica muito bem rebatida por Lúcio Costa, que respondeu a ele, dizendo: nós aqui no Brasil não descendemos de relojoeiros, mas sim de fabricantes de igreja barroca. Então, o barroco, as nossas raízes, aquilo que eu disse lá no começo da minha explanação, que esse período de 13 a 47 era, de fato, a busca de uma identidade nacional, a reafirmação da nossa identidade e a reafirmação do nosso valor. Então, quando a gente conhece e a gente dá valor, a gente se impõe. Então, o Brasil, nessa época, terminando agora a explanação da década de 40, nós nos impusemos. O Brasil foi, de fato, muito importante. Naquela época, de fato, o Brasil era o país do futuro, né? Então, só para a gente terminar aqui o período, a gente tem a chegada do casal Pietro Bardi e Lina Bobardi aqui no Brasil em 46.
Logo no Rio de Janeiro, como eu disse, avistando o MES. Na sequência, ela já vem para São Paulo, eles já vêm para São Paulo, eles fundam o MASP, eles ajudam a montar o MASP junto com a Cissa Chateaubriand, o MASP 7 de abril, e a cadeira, ela desenha essa cadeira dobrável, que também é uma das primeiras peças de design moderno brasileiro, para o auditório do MASP. Logo depois, 48, está um pouquinho fora do meu período, mas ela continua na intenção de fabricar, de desenhar mobiliário, junto com o italiano Giancarlo Palanti. Eles fundam o estúdio de arte Palma, que elas produziam, desenhavam mobiliário, faziam decoração de interiores. O desenho de mobiliário estava muito ligado à decoração de interiores nessa época, como vocês vão ver mais para frente. E aí criam também a fábrica ao Brasil para produzir esse mobiliário. Durou muito pouco, como vocês veem, de 48 a 51. Em 48, o Oswaldo Bratic, um grande arquiteto, urbanista, um arquiteto completo mesmo, vai para os Estados Unidos, faz uma grande viagem de pesquisa, toma conhecimento da obra do Richard Neutra e do Frank Lloyd Wright, e volta para o Brasil e cria essa cadeira, que é inteirinha de chapa de compensado, com um parafuso só, com a primeira cadeira do-it-yourself do Brasil. Obviamente ficou só no protótipo, porque não era a primeira tentativa de industrialização, mas o Brasil não estava preparado para isso, como vocês vão ver ainda na estética, na transição do décor, na transição do que era moderno, muito ligado ao racionalismo alemão com os outros autores. Mas já é, para vocês guardarem na memória, uma das primeiras tentativas de industrialização, já em 48. E o Artigas, aí como o Lúcio Costa era para a Escola Carioca, o Artigas é para a Escola Paulista de Arquitetura, arquiteto extremamente importante, fundador da FAU, inclusive do currículo da FAUSP, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, desenha essa cadeira também em chapa de compensado, também vislumbrando uma possível industrialização. Bom, são esses os principais autores que eu gostaria de trazer para vocês, essa mescla que vai acontecer na primeira leva, na primeira etapa do modernismo, que é essa de 1903 a 1947, que são os estrangeiros se unindo aos brasileiros. Então a gente tem John Graz, Flávio de Carvalho, Lazar Segal, Warchavchik, então Graz, Segal, Warchavchik como estrangeiro, Flávio de Carvalho, Paulo Werneck, Jaime Fonseca Rodrigues, brasileiros, Tenreiro, português, mas veio muito cedo para o Brasil, Bratic e Artigas, todos brasileiros. Eles trabalharam juntos nesse período, nesse momento. Lembra que eu disse para vocês arte, arquitetura e design na madeira. Então, nessa época, a arte era muito forte. Eu vou passar, a gente tem meia hora cravado ainda, eu vou passar um pouco agora nos autores, na biografia dos autores, para que vocês reconheçam a face, reconheçam o trabalho e entendam a estética dominante da época e a importância que foi. Muitas vezes eu chamo esse período um pouco de pré-modernismo, que é uma transição de épocas mesmo. A gente ainda tem bastante influência do Art Deco francês. O Art Deco, muito simplesmente, é uma união de vários estilos, várias estéticas, tentando ser inovador. Então, ele olhava muita coisa do passado, tentava remodelar para fazer uma estética diferente, mas é uma estética que olha muito para o passado. O Art Deco, em 1925, teve uma exposição muito importante em Paris de Art Deco, e vários artistas brasileiros tiveram conhecimento, ou estiveram lá, ou tiveram contato. A ligação Brasil, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, naquela época, era muito forte. John Graz foi um desses. John Graz é suíço, nasceu em Genebra, no final do século XIX, 1991, veio para o Brasil cedo ainda, chegou aqui acho que em 1920. Ele já era um artista plástico reconhecido fora do país, e veio para cá e casou com a Regina Gomide, e entrou. O bonito dessa época, todos esses estrangeiros, eles chegaram no Brasil, eles já entraram na sociedade brasileira, na sociedade paulistana carioca.
eles automaticamente fizeram parte, eles não eram segregados. Então, muitos deles já chegaram aqui, como John Grass casou com a Regina Gomide, como Segal casou com a Clabin, como Warchavchik casou com a Clabin, todos faziam parte do mesmo ciclo. Eu tenho a felicidade de conhecer as filhas da Anne Grass, de conhecer o Instituto Grass. E o Grass é tido, por exemplo, principalmente vocês da ABD, ele foi o arquiteto de interiores, foi o precursor da arquitetura de interiores aqui no Brasil. Ele era um artista plástico, um grande arquiteto de interiores, um grande decorador, um escultor, assim, um artista plástico do mais alto nível, mas um decorador de ambientes, um arquiteto de interiores extremamente especializado. Foi dele a responsabilidade, ou ele que trouxe a estética moderna, essa transição anti-art déco para as residências mais abastadas de São Paulo. Então, ele também desenhava tudo, desde maçaneta, desde corrimão. Ele trabalhou, ele colaborou também com Warchavchik para decorar essa arquitetura, essas residências modernas, por exemplo, e depois também trabalhou com Jaime Fonseca Rodrigues. Para a gente olhar um pouco a estética, para vocês ficarem com isso em mente. Então, ele era só algumas obras, se vocês quiserem mais saber, pesquisem, vale muito a pena entender um pouco de John Grass, entender a estética do John Grass, mas tenham isso na cabeça, ele era artista, ele era pintor, ele era escultor, o desenho nessa época, todos os nomes que eu vou trazer aqui, todos eram artistas múltiplos, lembra? Era realmente total work of art, era arte total. Esse ambiente aqui do lado da direita, olha que lindo, ainda muito influenciado pelo Art Deco francês, ele tinha uma relação muito forte com a França. Fala, Cissa, quer fazer alguma pergunta? Regina está viva ainda? Uma curiosidade. Não, ela faleceu faz pouco tempo, eu acho. Pouco tempo. Eu a conheci, ela mora na Alameda Franca, não é? Sim. Uhum. Você foi ao apartamento dela? Não fui. Nossa, você não tem ideia o que é aquele apartamento. Tem uma peculiaridade super bacana. A Regina também fez tapeçarias, né? Também foi muito famosa nesse sentido. E essa é uma semelhança que a gente tem com Bauhaus, porque o Joseph Albers e a Anne Albers também era muito da tapeçaria e o Albers também era pintor. Então a gente também tinha, esse seria o nosso casal Albers aqui do Brasil. E o John e a Regina foram muito parceiros, muito importantes nesse sentido. E é bonito de olhar essa estética, o talento técnico de todos eles nessa época. Então, se vocês olharem os desenhos de Grass, aqui, por exemplo, do mobiliário, é muito bonito. Depois, olhando a residência, isso se repete também no Segal, se repete também, especialmente no Jaime Fonseca Rodrigues. Então, é muito bonito. Obrigada. Imagina. Bom, depois de Grass, eu trouxe um pouco na ordem cronológica aqui. O Flávio de Carvalho, ele não é muito importante, ou seja, ele não teve uma produção de design de mobiliário relevante, foram muito poucas peças e para si, para sua fazenda. Mas eu sempre gostei da história do Flávio de Carvalho, eu acho que ele representa, primeiro como brasileiro, e depois como extremamente ousado, irreverente, acho que até mais irreverente do que ousado, esse momento desse período brasileiro, onde era realmente essa arte completa, ou seja, ele era o personagem que encarnava isso. Não sei se vocês já conhecem, ou já viram alguma casa, alguma residência dele lá no Oscar Freire, tem uma, aquela redonda, meio azul, onde o estúdio do Arthur Casas começou muito tempo atrás, onde primeiro foi a sede da Nucleon 8, depois foi o estúdio do Casas, agora eu não sei o que é, que era bem, ela se destoa ali, ela se destaca, porque é uma arquitetura muito particular. O Flávio também só andava de saia, ele era pintor, ele escrevia, ele desenhava móveis, desenhava joia, então realmente ele tem uma história muito interessante e ele fazia parte desse ciclo de artistas. Então, a gente está falando aqui realmente de artistas. É muito interessante esse grupo que trabalhava junto e se encontrava muito. Isso depois continua também com os outros grandes autores da década de 50, do apogeu do mobiliário moderno.
mas era uma troca, assim, a gente está falando de cultura, a gente está falando de produção artística das mais diversas fontes. Então ele era bastante tido até como futurista nesse sentido. Não tem muita literatura, sobrou muito pouco de Flávio, não tem muita, até uma pena, era para em Valinhos, muito perto de onde eu trabalho, também tem outra residência dele, que está caindo aos pedaços, era para ter sido feito um museu, não foi. Então a gente perde um pouco a nossa história, mas eu gosto de trazer o Flávio de Carvalho como um pouco ícone dessa época, que vocês vão olhar, então, essa cadeira mais famosa, reeditada pela Futon, não sei se ainda é, mas era, ele aqui de saia, e um pouco seus trabalhos de pintura, seus desenhos, vocês vendo a qualidade técnica dessa época, da apresentação, de tudo, é muito impressionante, vale muito a pena a gente mergulhar nesse universo. Elazar Segal, como eu contei, ele foi provavelmente o precursor, o pioneiro, assim, o primeiro que veio para cá, artista mesmo, de formação de belas artes, russo também, foi para, judeu russo, foi para a Alemanha, fez faculdade de belas artes em Berlim, veio para cá, para o Brasil, passou aqui 8 meses, em 1913, fez as exposições, voltou para a Alemanha, continuou produzindo, continuou expondo, teve sucesso nessas exposições lá, volta para o Brasil em 1923, quando ele migra de vez para o Brasil, pós-guerra da Europa, aquela mesma situação complicada e triste que vivia a Europa, e ele também já entra direto no circuito, no círculo de amizades da elite paulistana. Como eu disse, ele casa com uma das Klablin, que agora eu não lembro o nome dela, Jenny Klablin, bem. E ele passa a trabalhar, ele produziu para ele também uma série de mobiliário, muito, obviamente, especialmente ele, influenciado pelo racionalismo alemão, se vocês olharem aqui à direita, todas pretas, todas bastante retas, muito bonita, é muito especial dessa época. Ele fez para casa, para sua própria casa, onde é muito perto da Casa Modernista de Santa Cruz, onde é o Museu Elazar Segal aqui em São Paulo. Está bastante preservado pela família, vale muito a pena a visita. Acho que essas são as joias de São Paulo que a gente merece a gente valorizar e visitar. Nesses dois momentos, na foto acima, a gente tem as peças originais da casa, do museu, e abaixo as reedições feitas por nós, pela Etel, que nós lançamos na SP Arte. Quando a SP Arte abriu para fazer o design, eu achei muito interessante trazer o Segal, porque o Segal representa exatamente esse momento. O que é arte, o que é design? Ele era artista, sempre foi artista, nunca quis ser designer, fez para ele, mas o artista nessa época, nesse período, ele é um artista completo, e a produção de mobiliário faz parte do espectro das belas artes, faz parte do espectro dos artistas. Então ele produziu litogravuras maravilhosas, aquela escultura lá atrás, esse tapete que é praticamente a sua pintura, ele foi do abstrato ao figurativo, ele é um artista assim, muito importante, muito valorizado, vale a pena visitar o museu e entender. Então aqui vocês percebem o que eu quero dizer como guardar os pilares do design moderno brasileiro, a arte. Eu já te falei, já trouxe 2 artistas aqui, 3 na verdade, o John Grass, Flávio de Carvalho e o Elazar Segal. E aí chegamos em Warszawski, que é o precursor da arquitetura, o pai da arquitetura moderna, e também ele foi um pouco maestro, ele orquestrou um pouco tudo isso. O Warszawski estava envolvido, ele escrevia também nessa época, uma outra particularidade que eu acho que nós estamos perdendo, um outro atributo da arquitetura moderna brasileira, que eu não sei se a contemporânea segue a mesma linha, mas os arquitetos dessa época escreviam muito. A comunicação e o debate se dava muito por escrito. Então, Warszawski escreveu esse manifesto em 1925, ele lecionou na Academia de Belas Artes, na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, então ele foi muito influente, até como consolidador, como maestro mesmo de ligar, ele era muito próximo, obviamente, do Segal, eles eram cunhados, mas muito próximo da Lina, muito próximo do Lúcio Costa, então foi uma figura muito importante. Aqui no mobiliário dele, para sua casa, para o seu projeto, e todos desenhavam muitíssimo bem. Então o Warszawski,
ele, de fato, assim, a arquitetura dele é o principal, seu principal objetivo, a sua principal atribuição. Tudo era em função de complementar, de produzir uma arquitetura moderna da maior qualidade. Então, ele não conseguia, não dava para separar o mobiliário da arquitetura, não cabia na arquitetura de Warszawski mobiliário que não fosse moderno. Então, se você olhar essa residência, essa foto branca e preta do meio, a luminária é desenho de Warszawski, as poltronas são desenhos de Warszawski, desenho até um pouco de utensílios mesmo, de objetos, para ficar tudo dentro da mesma estética. Aqui a gente ainda tem muito da influência do racionalismo alemão, como do Segal, e do Déco. Mas esse Déco já é um Déco bem mais moderno. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa mesa circular da última foto da direita. E depois eu vou fazer um paralelo com uma outra peça de um outro arquiteto designer. Então, sobretudo, se o John Grass era o arquiteto de interiores, o Flávio de Carvalho, o fashionista, o Segal, o artista de fato, o Warszawski é o arquiteto. Então, tudo gira um pouco em função dessas atribuições de cada um. Deixa eu passar aqui para vocês. Aí a gente chega em Paulo Werneck, mais um artista. Werneck, como eu já falei para vocês, ele é brasileiro, carioca. Ele foi um artista autodidata, mas ele influenciou muito, ele colaborou muito com o modernismo brasileiro ser tão peculiar, tão especial. Ele produziu inúmeros, mais de 300 painéis em várias obras icônicas, já citei algumas delas, na Pampulha, na Igreja de São Francisco, no Colégio de Cataguases, no Palácio do Itamaraty em Brasília, no Banco Boa Vista de Niemeyer, no Rio de Janeiro, no Instituto de Resseguros, ele fez 7 painéis com Jardins do Bulemax, que foi restaurado recentemente, muito bonito. Mas, como todos eles eram de fato artistas múltiplos, e isso era um círculo muito pequeno de conhecidos, de autores, de talentos, ele também era bastante amigo de terreiro. E a maneira como ele fez para poder mostrar e divulgar o seu trabalho de muralista, de artista, ele foi um grande ilustrador também, ilustrou inúmeras revistas, inúmeros livros, ele é um artista de fato. Ele produziu pequenas mesas como essas, algumas até atribuídas em parceria com o terreiro. Ele produziu no ateliê do terreiro no Rio de Janeiro, os dois cariocas. Então ele se aventurou como designer tanto para mostrar os seus trabalhos, para divulgar os seus trabalhos de mosaico, de muralista, ora para mobiliar suas residências, ou seja, também em pequena quantidade, em pequena série, numa tiragem muito limitada. Então, nesse período, eu estou falando de autores, a maioria que experimentaram o design para si próprio, uma escala muito pequena, e alguns outros, mais no final do período, mais 47, 48, 50, tentando produzir protótipos para industrialização, no caso daquelas cadeiras que eu mostrei, da Lina, do Artigas e do Bratic. Então, a gente tem esses dois momentos aqui. É bom guardar isso, porque depois muda, isso evolui, né, que muda, a gente tem uma evolução no período seguinte. Aqui eu queria trazer um nome que eu acho que é pouco conhecido da maioria dos arquitetos, da maioria do nosso público, do nosso setor, ficou no ostracismo, ficou desconhecido por muito tempo, até porque ele teve uma vida muito curta, ele viveu 41 anos só. Jaime Fonseca Rodrigues, paulista, nasceu em 1905, morreu em 1946, ele fez Mackenzie, ele foi colega de classe do Bratic, esqueci de mencionar, mas o Paulo Werneck também foi colega de classe do Niemeyer e dos irmãos Roberto, então é uma turma que todo mundo se conhecia, tinha relações até de escola, de companheirismo. Ele foi um grande arquiteto, o que eles chamam de um arquiteto ensemblier, um arquiteto muito ligado ao Déco ainda. Ele foi bastante impactado pela estética Déco francesa, estética Déco europeia e alemã também.
muito daquela estética dos transatlânticos, que ele fez algumas viagens para a Europa através, como passageiro desse transatlântico, e ficou maravilhado. Então, vocês vão ver agora nas fotos essa estética bastante deco. E como ele viveu muito pouco, essa mesa que eu quis trazer para vocês lembrarem a mesa do Warshawski, essa mesa é da mesma época do Warshawski, um pouquinho depois até. Aí é uma opinião minha, eu fui bastante a fundo, a gente reeditou também a linha do Jaime Fonseca Rodrigues, apesar de ser muito deco, ela é muito importante para o período, porque esse período é um período ligado à arte decorativa, ao art déco europeu, especialmente o francês, e também ao racionalismo alemão. Então, do mesmo modo que Segal é muito racionalista alemão, é muito Bauhaus, Jaime Fonseca Rodrigues e Graça estão muito ligados ao déco francês. Mas se ele tivesse vivido mais tempo, até pela estética da sua arquitetura, ele fez casas modernistas muito bonitas, muito na linha do Warshawski. Tem duas na Rua Ceará, uma delas muito preservadas. E esse edifício aqui é o edifício sobre as ondas do Guarujá, um edifício icônico. Então, ele foi um arquiteto muito importante. Ele foi responsável também pelo Palácio de Campos Elíseos, a convite daquela época chamava presidente, mas era o governador. Ele fez o Cine São Luís do Rio de Janeiro, são pérolas, assim, são obras maravilhosas. Ele tem o livro dele, é incrível, as fotografias, as pinturas, vale muito a pena entender. Infelizmente, ele viveu muito pouco, mas ele chegaria a ser um grande arquiteto modernista, moderno, tenho certeza. Diga, Cissa. Estou aqui. Você falou sobre as ondas, meu sogro tem apartamento lá. Olha que máximo, você pode dar um depoimento pessoal. Eu não conheço os apartamentos sobre as ondas. A Eveline, ela está perguntando se durante esse período havia predominância de linhas retas ou de linhas curvas, ou se houve algum estágio de transição. Eu acho que é bem isso que eu estou dizendo agora, assim, tanto o déco, a gente tem um pouco mais de curva, se vocês olharem essas poltronas, tanto do Graça quanto dele, e não só curva, tem acrílico, tem metal, tem um pouco mais. O Segal e o Warshawski, que já são mais da linha do racionalismo alemão, são mais retos, mais madeiras escuras, mais preto, mas ainda tem, por exemplo, o Segal ainda tem uma faixa de bronze, o Warshawski também tem um pouco. Então, essa é quando eu falo que o design moderno, assim, no início, está muito ligado às vanguardas artísticas europeias, é isso que eu quero colocar. Então, aqui a gente ainda está muito preso, tentando, na arquitetura a gente já se achou, mas ainda no mobiliário a gente ainda está transformando esse mobiliário para o que vai ser no apogeu nos anos 50. Então, se vocês olharem, é um pouco das duas coisas, tem curva e tem reta. O racionalista alemão é mais reto, mais madeira ebanizada, mais preto, o déco é mais curvo, mais um pouco essa maneira mais frondosa, vamos colocar. Obrigada, Eveline. Acho que respondi. Bom, por fim, acho que a gente já está chegando aqui nos momentos finais. Eu não vou entrar muito no terreiro, porque a gente vai falar isso na outra aula, até porque sem falar do apogeu do mobiliário moderno e não falar muito de terreiro não dá certo. Ele é um personagem extremamente importante, mas terreiro, ele é português, chegou muito cedo no Brasil, e aqui eu termino a tríade. Eu gosto muito de tríade, eu gosto muito de 3 pontos de pilar. Então, imaginem o início do design moderno no Brasil como arte, arquitetura e design ou madeira. Então, terreiro, ele é filho de marceneiros, ele é um exímio marceneiro, mas ele é um artista. Ele começou a sua vida como artista, fazendo parte de movimentos artísticos. Então, ele tinha a relação com a arte muito forte. Trabalhava nessa empresa, fazendo esse mobiliário que eles chamavam de época, inglês, colonial, até receber o convite do Niemeyer para fazer o mobiliário da residência dos Peixotos em Cataguases. Isso ele queria a poltrona leve, aí foi uma realização, porque ele consegue produzir, pôr em prática, materializar a sua estética, e na sequência ele abre a sua primeira loja em 1947 no Rio de Janeiro. E logo mais depois ele abre em São Paulo também. Então, de terreiro, eu só vou trazer essa pincelada, porque eu termino esse período com terreiro para abrir o próximo período também com terreiro.
Um outro personagem que vale a pena trazer aqui, apesar de ser 48, foi o Bratic, como eu disse. O Bratic realmente foi aí da Escola Paulista, aqui já falando já de São Paulo. Ele foi muito importante, é um arquiteto extremamente reconhecido. Foi presidente do IAB durante 2 gestões. Ele é considerado um dos principais nomes da arquitetura paulista. E ele foi convidado na década de 50, em 55, mais ou menos, ele foi um grande urbanista também, a produzir todo o plano urbanístico de 2 cidades no Amapá, a Serra do Navio e a Serra do Amazonas. Eu tenho a felicidade de ser bastante amiga do Marcelo Bracho, de conhecer bem o neto do Oswaldo Bracho, que eu pude ver os cadernos dessas cidades, eu pude ver os desenhos do Bracho. Ele desenhou tudo, de todo o mobiliário, de toda a iluminação, dos edifícios urbanos, das ruas. Então, ele criou 2 cidades, o trabalho dele é muito importante. Aqui em São Paulo, ele é muito conhecido por ter feito a urbanização do bairro Paineiras do Morumbi, onde eu estou aqui do lado, e o Bratic me acompanha de alguma maneira, porque eu moro na frente da Fundação Oscar Ana Luísa e Oscar Americano, que é o projeto do Bratic, e a Etel, a nossa galeria em São Paulo, também é uma casa do Bratic. E aí o Marcelo também mora aqui perto, obviamente, porque esse bairro foi urbanizado por ele, mas a importância dele é de começar a introduzir um outro aspecto do design brasileiro, do design moderno aqui no Brasil. É a participação dos arquitetos. Já nessa época, com Warszawski e com outros, a gente via essa vontade, essa necessidade, sobretudo, dos arquitetos produzirem mobiliário atrelados à sua estética, com a estética moderna para suas casas, e por não encontrar no mercado, e alguns outros, como o Bratic e o Artigas, e a Lina, e o Zanini, com essa vontade de industrializar. Então, eles são precursores dessa tentativa de industrialização. Então, é por isso que eu trouxe o Bratic aqui, aqui é um desenho lindo dele. Então, de novo, eu ressalto, reforço o virtuosismo. Todos eram assim, extremamente técnicos e precisos. Eu diria que esse é o período do desenho, é o período da arte. Olha que maravilha essa aquarela, esse projeto do Bratic. Por fim, o Artigas também em São Paulo, como eu já disse, maior representante da Escola Paulista, fundador da FAUSP, também se aventurou, experimentou num móvel nessa época, em 48, para poder, aquela poltrona que eu mostrei lá atrás, para tentar brincar, tentar provocar, sobretudo, a discussão da industrialização do mobiliário brasileiro. Quem, por incrível que pareça, foi mais a fundo foi o Zanini, que chegou a montar a fábrica de móveis Z, mas aí a gente vai falar na década de 50. Então, aqui em São Paulo, além da FAUSP, uma das obras mais lindas do Artigas, não sei se vocês conhecem, é o edifício Louveira, na Praça Vila Boim. É lindo, é maravilhoso, vale muito a pena olhar, é uma arquitetura que enche os olhos. Bom, era isso para hoje, acho que tive que correr, porque não cabe tudo, os períodos são longos para a gente poder falar, mas a ideia era fechar com vocês com esses 3 conceitos: arte, arquitetura e madeira. A gente termina com Tenreiro para abrir no próximo módulo. Agora estou à disposição para perguntas, o que ficou de dúvida, fiquem super à vontade. A gente tem 5 minutinhos, ou 5, 10 minutinhos para dúvidas. Lícia, estão pedindo para você voltar na bibliografia. Queria ler. O Gabriel pede. Isso a gente pode mandar. Esse é só um resumo, tem muito mais, se vocês olharem aqui, minha biblioteca é gigante. Mas eu recomendaria, quem gosta de romance, começando pelo lado mais lúdico, mais divertido, 18 Graus, do Lauro Cavalcanti. É muito bacana, é sobre a história do Le Corbusier vindo para o Brasil. Deixa eu ver se eu tenho daqui. Eu tinha aqui. Olha, este daqui vale muito a pena. Está relacionado aqui, 18 Graus. É praticamente um romance. Os demais
Para quem gosta de arquitetura, vale muito a pena ter todos. Essa biografia já está avançando para os próximos módulos, mas eu colocaria o Móvel Moderno Brasileiro, é muito importante, o Móvel Moderno no Brasil da Maria Cecília também. E aí, quem quiser, o livro do Jaime Fonseca é uma pintura, assim, é muito bonito. O do Brás, que também conta, é muito forte de arquitetura. Aí vai, tem o Zanini é fundamental, tem que ler. Luiz Fernando também está indicando Registros de uma Vivência do Lúcio Costa. Esquecidos do Lúcio, tem aqui, eu não entrei muito no Lúcio. Aí tem os do Vachar, eu combino com vocês o seguinte, eu faço, meu time fez rapidamente, só alguns, mas tem outros, principalmente do Vachar, que não estão aqui, que vale muito a pena. E aí, a hora que a gente falar de Lina, então, aí tem uma bibliografia intensa. O do Vachar, que é um pequenininho que vale a pena. Depois eu mostro para vocês. Acho que é isso, Lissa. Então, ótimo. Foi um prazer. Espero que tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, a gente retoma na semana que vem. E aí, semana que vem, nós vamos falar dos anos 50 e 60, o apogeu do mobiliário brasileiro, período áureo. Se esse foi da arquitetura, o próximo será do móvel. Maravilha. Muito obrigada. Boa noite e até quarta-feira. Obrigada. Eu que agradeço. Cissa, até quarta-feira. Boa noite a todos.